Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Etnomath by Diego Cortes, comigo o professor Diego Cortes. Hoje trazendo mais uma aula aqui do canal sobre o conceito aí de ângulos complementares, ângulos suplementares, replementares e ângulos opostos pelo vértice, né? Esse conceito aí que é muito útil aí para a resolução de problema de geometria aí envolvendo aí triângulos, envolvendo na verdade aí polígonos de forma geral, quando a gente tem aí que calcular os seus ângulos, etc, né? Então essa questão aqui ela é muito importante, né? Que a gente vai estar tratando nessa aula de hoje, mas antes de nós darmos início, né, propriamente à nossa aula, gostaria de fazer um convite a todos vocês aí que ainda não são inscritos no canal, para que você se inscreva, deixe o seu like e acione as notificações aí, para que você não perca as aulas postadas aqui do canal, que semanalmente a gente posta aqui aulas no canal aqui, e eu desejo aí que você aí não esteja aí perdendo essas aulas, para que você aprenda a matemática aí conosco sempre aqui no canal. Então pessoal, compartilhe, ajude aí a divulgar. Vamos para a vinheta do nosso programa e dar início à nossa aula de hoje. Então vamos. De volta na nossa aula, nós vamos falar de ângulos complementares, ângulos suplementares, ângulos replementares e opostos pelo vértice. É o tema que nós vamos estar tratando nessa aula de hoje. Então, vamos lá, para dar início à nossa aula. Introdução. Na aula de hoje, nós vamos estar falando de ângulos complementares, de ângulos suplementares, replementares, ângulos opostos pelo vértice, e também, dentro de cada um desses assuntos, eu vou estar tratando alguns exemplos aí. Vamos lá. O que são ângulos complementares, pessoal? Pessoal, a aula de hoje é muito fácil, tá? É muito fácil. Basta vocês aí prestarem atenção, vocês não vão ter dificuldade. Essa aula aqui é bem tranquila mesmo, tá? Só basta guardar o nome aí, né? Complementar, suplementar, replementar aí, que você vai dar bem nessa aula de hoje. Então, vamos lá. Definição. Dois ângulos são complementares se e somente se a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Presta atenção aqui, gente. Se nós observarmos esse ângulo aqui, ó, o ângulo AVB, né, ele possui essa medida aqui que está em rosa aqui na parte de baixo. Né? Se a gente observar o ângulo BVC, ele tem essa medida aqui. Observe o seguinte, se a gente juntar essas duas medidas, o ângulo formado aqui, né, que é o ângulo AVC, ele é um ângulo aí reto. Observa isso, né? Ou seja, ele é um ângulo que mede 90 graus, né? Toda vez que a gente tiver dois ângulos cuja soma resultar em 90 graus, a gente vai chamar esses ângulos de complementares. Então, observe como nós fizemos. Olha só, eu tinha um ângulo AVB, que está aí de X, né? E eu tenho um ângulo BVC, que é o Y, né? Se eu somar a medida deles, né? A gente representa assim M como medida, né? Se eu somar essa medida X com a medida Y, o que eu vou ter? Eu vou ter 90 graus. Toda vez que eu tiver dois ângulos cuja da medida desses ângulos resulta em 90 graus, eu vou falar que esses ângulos são complementares, ou seja, eu vou falar que X é complementar de Y ou Y é complementar de X, vice-versa, tá? Vamos ver um exemplo aí de como que a gente efetua cálculo usando essa ideia de complementar. Olha só. Sabendo que os ângulos AOB e AOC são complementares, então está falando que eles são complementares, determine a medida do ângulo X. Desculpa, olha só. Como eles são complementares, quer dizer que se eu somar 2x com 20, resulta em 90 graus. Então, é isso que a gente tem que observar. Como eles são complementares, a sua soma resulta em 90 graus. Fazendo 2x mais 20, né, eu tenho que igualar isso a 90 graus. Igualei aqui, ó, 2x mais 20 igual a 90 graus. Né? Resolvendo essa equação, ó, 20 está somando, eu vou passar ele para o segundo membro, então vai ficar subtraindo, então vai ficar 90 menos 20. Fazendo 90 menos 20, a gente sabe que é 70, né? E passando esse 2 que está multiplicando, dividindo, a gente tem aqui
x vai ser 70 dividido por 2. Né? E 70 dividido por 2, a gente sabe aí que é igual a 35. Ou seja, o x, que é a medida que nós queríamos, é igual a 35. Né? Ou seja, eles são complementares. Tá? Observa aqui para você ver, olha só. Se eu colocar x como 35, 2 vezes 35 dá 70, e 70 mais 20 dá 90, ou seja, 70 é complementar de 20 e 20 é complementar de 70, vice-versa, conforme eu falei para vocês. Passando para a próxima ideia, que é a ideia de ângulos suplementares, né? Então, ângulos complementares, a soma dá 90. E o que é ângulo suplementar? É quando a soma de dois ângulos resulta em 180. Observa aí para vocês verem, olha só. Dois ângulos são complementares se e somente se a soma de suas medidas resulta em 180 graus. Observa o seguinte, eu tenho um ângulo AVB, né? Este ângulo AVB eu vou chamar ele de x, e o ângulo BVC eu vou chamar ele de y, conforme nós fizemos no exemplo anterior. Né? Se eu somar, observa aqui, se eu somar esse ângulo aqui, que é o ângulo x, com esse ângulo y, observa aqui, está dando meia volta completa em torno, né, desse vértice aqui, que é esse vértice V aqui, desse ponto V. Como eu estou dando meia volta completa, então eu tenho aqui que este ângulo todo é igual a 180. Ou seja, o ângulo x mais o ângulo y, ele resulta em 180. Toda vez que isso acontecer, a gente vai falar que os dois ângulos são suplementares, tá? Ou seja, o x é suplementar do y e o y é suplementar do x. Vamos ver como que a gente faz o uso disso em uma atividade. Olha só. Qual é o ângulo? Agora presta atenção no problema, hein? Qual é o ângulo que excede o seu momento em 66 graus? Ou seja, qual que é o ângulo, né, que é 66 graus maior do que o seu suplemento? Então, vamos ver como que a gente resolve essa questão, tá? Essa ideia ECD é o quanto que o ângulo é maior, né, do que o seu suplemento aí, no caso aí 66. Vamos ver como a gente pensa. Olha só. Eu vou chamar o ângulo procurado, na verdade, né? Qual que é o ângulo que a gente apresentou lá? Vou chamar de x, tá? Por quê? Porque é o que eu quero, né? E o que eu sei, na verdade? Olha só, eu sei que o suplemento de um ângulo, suplemento, é o ângulo que eu quero, né? Que quando eu somar com x vai dar 180. Ou seja, é só você pensar assim, o suplemento de x vai ser o 180 menos o x. Por que o 180 menos x? Porque se eu somar com x, eu vou ter lá o 180. Pensando aqui no exemplo prático, para ilustrar isso para vocês, pensa no seguinte. Pensa no número ângulo 30. 30 é o ângulo. Né? Quem que é o suplemento de 30? É 150. Por quê? Se eu pegar 30 mais 150, resulta em 180. Só que eu poderia ter pensado também da seguinte forma, olha só. Se o ângulo é 30, o suplemento dele vai ser 180 menos o 30. 180 menos 30 vai ser o 150, ou seja, o suplemento dele é 150. Então, normalmente em matemática a gente pensa dessa forma. O suplemento de x é 180 menos x, tá? E vice-versa, né? E aí a gente viu aí no exemplo anterior. Então, como que a gente equaciona o nosso problema? Olha só. Qual o ângulo que excede o seu suplemento em 66? A gente equaciona da seguinte maneira, olha só. Eu sei que o ângulo x ele é maior do que o suplemento dele. Por quê? Porque ele excede, ele é maior do que o suplemento em 66. Então eu posso escrever que x é igual ao suplemento, que é 180 menos x, somado com 66. Por quê? Porque ele é maior, né, do que o suplemento, 66 unidades. Tá? Então se eu pegar o suplemento e somar com 66, eu vou ter o ângulo que eu quero. Né? Resolvendo essa equação, que é muito simples, eu passo esse menos x para o primeiro membro, então vai passar somando, que ele estava subtraindo, ele passa somando. Então eu vou ter x mais x igual a 2x e 180 mais 66 aí igual a 246, tá? O 2 que está multiplicando o x eu vou passar dividindo, então eu vou ter aí 246 dividido por 2, então eu chego que x é igual a 123 graus. Ou seja, se o ângulo, né, em questão, o ângulo x for 123 graus, ele vai ser maior, né,
66 unidades de ângulo maior do que o suplemento dele. Observa que é verdade isso. Ó. Por quê? O suplemento, na verdade, né, o número aqui que eu preciso somar 123 para dar 180 é quem? É aí no caso aí 57, né? Se você pegar 57 e somar com 66, você vai ver aí que vai resultar em 123 aí, conforme nós vimos, tá? Vamos para o próximo exemplo, né? Nós vamos falar agora de ângulos replementares. Essa ideia, pessoal, de ângulo replementar, ela nem é tão estudada aí na escola básica, tá? Ela não é tão cobrada também em vestibulares, em Enem, etc. Mas é bom a gente ter em mente aí o que significa um ângulo replementar, tá? Dois ângulos, na verdade, são replementares se somente se a sua soma resulta em 360 graus. Ou seja, pensa em dois ângulos, se você somá-los, der uma volta completa, a gente vai falar que esses dois ângulos são replementares. Então, vamos para a mesma ideia que a gente tinha feito no exemplo anterior. Olha só. Imagina que eu tenho o ângulo AVB, que eu vou chamar de X, né? E o ângulo BVA, que eu vou chamar de Y. Observe o seguinte, olha só. O ângulo ABV, eu medi ele no sentido anti-horário. É muito comum a gente fazer isso, tá? A gente mede no sentido anti-horário. Pensa no relógio, né? O relógio sentido horário, né? Nós vamos sentido anti-horário, o sentido contrário que os ponteiros fazem no relógio, né? Então, como que eu nomeei esse ângulo? Eu nomeei ele como X no sentido anti-horário, AVB, tá? Como que eu nomeei o ângulo Y? Eu nomeei no sentido anti-horário também, só que agora por baixo, ó, BVA, tá? Então, esses dois ângulos são diferentes, né? E só que quando eu vou somar esses ângulos, observe que vai dar uma volta completa aqui, ó. Se a gente somar esses dois ângulos, dá uma volta completa. Ou seja, eu tenho que x mais y é 360 graus, então a volta completa tem essa medida. Então eu posso dizer que o x é replementar do y e o y é replementar do x, vice-versa, como nós vimos nos casos anteriores aí, tá? Vamos ver um exemplo. Dois ângulos são replementares, tá? São replementares, tais que um deles, né, que é o maior deles, é 4 vezes o menor. E a pergunta é qual a medida de cada um desses ângulos. Então, observe o seguinte, ó. A gente tem dois ângulos, um ângulo maior e outro ângulo menor, só que esse ângulo maior ele é 4 vezes o ângulo menor. E eu quero saber qual que é a medida desses dois ângulos, sabendo que eles são replementares, tá? Então, olha qual que é a ideia. Vou chamar o ângulo menor de x, e o ângulo maior, como ele é 4 vezes o ângulo menor, então eu vou chamar o ângulo maior de 4x. O que eu sei? Eu sei que esses dois ângulos são replementares, ou seja, se eu somar o ângulo menor com o ângulo maior, eu vou ter aí 360 graus. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar lá 4x mais x igualar a 360 graus. Resolvendo essa equação muito simples aqui, ó, 4x mais x é igual a 5x. Então, 5x vai ser igual a 360. Passando o 5 dividido para o segundo membro, eu tenho que 360 dividido por 5 é igual aí a 72 graus. Ou seja, o x é igual a 72. Só que o exercício pediu, na verdade, qual que é a medida de cada um desses ângulos, né? Como o ângulo menor é x, então eu tenho lá que o ângulo menor vai resultar em 72 graus. Já o ângulo maior, ele é 4x, então o ângulo maior vai ser 4 vezes 72, né? E 4 vezes 72 é igual a 288 graus aí. E se vocês quiserem tirar a prova aí, né, se está certa essa questão, basta vocês olharem. Como o ângulo x, né, que é o ângulo menor, ele é suplementar do ângulo maior, né? Então a gente tem que, quando a gente somar eles, tem que dar 360 graus. Se eu somar aqui 288 com 72 graus, vocês vão ver que de fato resulta em 360 graus aí. Por fim, nós vamos ver aí a ideia de ângulos opostos pelo vértice, que é uma ideia muito simples também, tá? Mas que vocês têm que prestar atenção, cai muito em questões de geometria. Então vamos lá. Dois ângulos são opostos pelo vértice quando os lados de um deles são semi-retas opostas aos lados do outro. Ângulos opostos são congruentes, possuem a mesma medida. Observe aqui, pessoal. A gente vai falar que dois ângulos são opostos pelo vértice quando um lado dele
for, na verdade, a semi-reta oposta do lado do outro. Então, imagina aqui, ó, só o ângulo alfa, só a esquerda aqui, ó, só a esquerda, tá? Imagina só esse ângulo da esquerda, né? Se a gente prolongar esse lado daqui, ó, essa semi-reta, né, que é o lado, para o outro sentido, para o lado oposto, na verdade, né, a gente vai ter esse outro lado aqui, ó, tá? À direita. Se a gente prolongar esse outro lado azul aqui também para o outro sentido aqui a partir do vértice, a gente vai ter esse outro lado. Observe que o prolongamento das semirretas aqui que formam o ângulo A, alfa, ele, quando a gente prolonga, ele forma um outro ângulo que é o ângulo beta. Toda vez que a gente tiver esses ângulos assim, ó, eles são opostos pelo vértice, na verdade, por isso que tem o vértice aqui, né? São opostos pelo vértice. A gente vai poder fazer o seguinte, a gente vai poder falar, né, que esses dois ângulos são congruentes, ou seja, eles possuem a mesma medida. Então a gente pode escrever que alfa é congruente a beta, ou seja, possuem a mesma medida e eles são ângulos OPV. Toda vez que isso acontecer. Aí, com certeza vocês devem estar dizendo aí na casa de vocês, fala assim, ué, então esse ângulo que tem em cima aqui também ele é OPV do de baixo. De fato, vocês têm toda razão. Este ângulo aqui que eu chamei de θ, ele é congruente, ele tem a mesma medida que o ângulo gama aqui, que é esse ângulo de baixo. Por quê? Porque eles também são opostos pelo vértice, pelo mesmo sentido. Ó. Se a gente pensar neste ângulo, prolonga ele vira este lado. Se a gente pensar nesse ângulo aqui, o lado dele prolonga também vira este lado. Eles são ângulos aí formados pelos lados que são semi-retas opostas ao lado de outro ângulo aí, tá? Então a gente pode dizer também que θ é congruente a gama porque eles são OPV, opostos pelo vértice, tá? Vamos ver um exemplo só para a gente entender essa ideia. Considerando a figura abaixo, determine o valor numérico de x. Eu tenho que olhar para essa figura e determinar o valor de x. Observe o seguinte, ó, esses dois ângulos, eles são OPV. Por que eles são OPV? Se você olhar aqui este ângulo 3x, o alongamento deste lado aqui do ângulo 3x, ele vai resultar nesse lado aqui, e o prolongamento desse lado aqui do ângulo 3x vai resultar nesse outro lado aqui, que são, na verdade, semi-retas opostas aqui, né, a partir do vértice. Então, o que a gente tem? A gente tem que 3x é oposto pelo vértice de 48, logo eles têm a mesma medida, eles são congruentes. Como eles têm a mesma medida, eu posso escrever que 3x é igual a 48. Eu estou falando aqui da medida, tá, pessoal? Porque aqui, quando eu falar de medida, eu posso usar o sinal de igual. Quando eu não estiver falando de medida, eu tenho que usar aquela ideia de congruente lá. E eu estou assinalando que tem a mesma medida, tá? Resolvendo essa equação simples, passando esse 3 dividido, né, vai ficar lá 48 dividido por 3, né? E 48 dividido por 3, a gente sabe que é igual a 16 graus aí, ou seja, o valor de x é igual a 16 graus. Gostaria, pessoal, de agradecer a todos vocês aí, né, esses minutos aí comigo aí, né, estudando esses conceitos da geometria, que são conceitos muito importantes, vocês vão estudar aí em outras ocasiões, né? E gostaria aí de estar fazendo um convite para vocês ainda que não são inscritos, para que você se inscreva no canal, acione as notificações e deixe o seu like aí se você gostou dessa aula de hoje. E bons estudos é o que o canal Etnomath by Diego Cortes deseja a vocês aí. Então, até a próxima aula, se assim vocês desejarem aí.